Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Custos e Gerencial Pode Ser Legal, trazendo sempre algo importante e relevante. Nesse vídeo vamos falar então sobre o capital de giro. Bom, primeiro vamos fazer uma contextualização do que é o capital de giro. Então, basicamente, dentro das finanças nós temos o ambiente macro e o ambiente micro. No macro, então, nós temos os fluxos internacionais de capital, o sistema financeiro nacional, mercados financeiros, e no âmbito micro, em que nós temos o poder de tomada de decisão, ou seja, é aquilo que a gente consegue alterar, enquanto que o ambiente macro nós estamos à deriva dele. Então nós temos as finanças empresariais, que são as políticas de longo prazo, e as políticas de curto prazo. As de longo prazo, então, é na criação de um valor com sustentabilidade financeira. Por que é importante isso? Porque muitas vezes as ações elas são voltadas a curto prazo, infelizmente, né? Não se pensa na sustentabilidade da empresa ao longo do futuro. Então, por exemplo, empresários que gostam de fazer desconto para poder fechar vendas, sacrificando a margem, e ao longo do tempo, né, de longo prazo, isso vai criar problemas para a nossa empresa. E de curto prazo, então, nós temos a gestão do capital de giro. Então, sobre o assunto capital de giro, nós vamos começar nesse vídeo aqui e provavelmente teremos outros vídeos que nós falaremos sobre capital de giro, mas vamos lá. Então, veja só, dentro do capital de giro, então, que é a parte que nos interessa naquele primeiro mapinha que nós vimos ali, diz respeito à administração dos elementos, então, de giro, que são os recursos correntes que a gente chama, tá? Quem conhece sobre balanço patrimonial vai lembrar que nós temos lá então as contas circulante e não circulante, tanto do ativo, que é o ativo circulante, como do passivo circulante também. E nós temos o outro grupo que chama-se ativo não circulante. Veja que nesse fluxozinho aqui, o não circulante, que é o imobilizado, por exemplo, o PL, que é o patrimônio líquido, e o capital, nós estamos tirando fora desse fluxo. Então o que entra no ativo circulante? O caixa, né? O gerenciamento desse caixa, que são as entradas e saídas, o nível de crédito que nós estamos oferecendo ao nosso cliente e o nível dos estoques que está dentro da nossa política de controle de estoques. No passivo circulante, nós temos também o fornecedor, que é a política também com o fornecedor. Então, mesmo o fornecedor determinando os prazos dele, nós podemos negociar dentro de uma política. Os empréstimos de curto prazo, as duplicatas descontadas, quando eventualmente as empresas precisam fazer fluxo de caixa e antecipam títulos, os salários e encargos e os tributos. Então o objetivo é gerar valor com os elementos do giro. Bom, então como que a gente calcula a necessidade de capital de giro? Veja que nós vamos falar do capital de giro e também vamos falar da necessidade de capital de giro. Então veja só, então eu tenho as contas a receber de clientes e tenho os estoques. Então perceba o seguinte, contas a receber do cliente, isso faz parte da minha política da minha empresa, como eu escolhi para o meu negócio. Digamos assim, a minha política é vender com um prazo de 30 e 60 dias. Aí você pergunta para o empresário, mas por que você não vende tudo à vista? Não é melhor para o teu capital de giro? Seria melhor se os clientes concordassem com isso, mas eu preciso vender a 30 e 60 dias para conseguir um volume maior de venda, para conseguir um número maior de clientes. Então eu fico atrelado a isso e para isso me gera então uma necessidade de capital de giro. Digamos que na minha empresa eu dependo dos estoques assim para mostrar ao meu cliente, digamos assim, uma vitrine que eu sempre preciso ter, os balcões que eu preciso estar sempre abastecido. Então eu preciso de um volume mínimo de estoque, porque não adianta eu querer vender, querer fazer uma economia de estoque de deixar todas as prateleiras vazias. Então as minhas vendas irão se esvair. Neste caso eu tenho que descontar, veja que é sinal de menos, eu tenho que descontar as contas a pagar de fornecedores. E tem que, nisso eu vou englobar então os impostos de venda. Então eu desconto dos dois, desconto de contas a pagar e desconto também dos impostos de venda. Isso aqui é o meu capital de giro necessário, é o que eu preciso para tocar o meu negócio. Então veja só um conceito bastante elementar aqui, tirado aqui de um balanço patrimonial. Então veja que eu tenho os grupos do ativo circulante
E tem as contas do não circulante. Do lado do passivo também eu tenho circulante e não circulante. Bom, se eu separar só os dois aqui que são circulante, veja como que fica. Nesse caso, nesse exemplo aqui, o meu ativo circulante está maior do que o passivo circulante. Essa faixa maior aqui, nós chamamos então de capital de giro disponível, né? O CDG, capital de giro, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Tem que lembrar que nem sempre o ativo circulante será maior do que o passivo circulante. Bom, então veja só como é que funciona o capital de giro no dia a dia, né? Na manutenção, na sustentação do meu negócio no dia a dia. Veja que está num símbolo aqui circular, aqui na forma de giro mesmo, né? Então veja, eu começo com compras de mercadoria, eu estou comprando mercadoria, essa compra de mercadoria vai abastecer os meus estoques, abastecendo meus estoques eu consigo gerar as vendas de mercadorias, aí eu tenho o recebimento, eu tenho meus clientes, a conta clientes que é gerado no momento da venda, quando venda a prazo, eu tenho o recebimento dessas vendas, que é o recebimento dos clientes, esse recebimento me gera um valor disponível, valor em caixa, no qual eu faço o pagamento dos meus fornecedores e assim alimento o meu ciclo. Nesse caso, então é o seguinte, o aumento das vendas, por exemplo, pode interferir nesse ciclo e demandar mais capital de giro. O aumento do faturamento, né, vai acontecer isso. E como é que eu faço isso quando eu não tenho dinheiro? Eu tenho um endividamento e eu faço isso sem o dinheiro. Então veja só, cada uma dessas situações aqui, por exemplo, de cobertura de estoques, eu tenho aqui indicador de tempo dos estoques, tá? E o que ele é, tá? Manter os estoques também, para que serve? Em que estoques eu posso usar? Que tipo de estoque? Se é em todos os tipos de estoque ou não, tá? E na cobertura de estoque ainda, eu tenho aqui, representa o tempo que o produto leva para sair do estoque. Como é que se calcula? A divisão do estoque atual pela média de vendas, então é uma forma de você calcular a média de tempo do teu estoque parado. E o que é um bom resultado? Depende do estoque, mas o ideal é equilibrar, pois quanto menor é o estoque, maior é a chance de ressuprimento e maior é a chance de estoque obsoleto quando ele é alto aqui, tá? Então veja que tem várias perguntas aqui e isso a gente vai respondendo ao longo dos vídeos, mas nesse aqui nós vamos focar explicitamente ou especificamente sobre o capital de giro. Então aqui está um balanço patrimonial aqui básico, né, que tem as contas do circulante e os não circulantes. O não circulante, como o nome já sugere, são aqueles valores que dificilmente eu consigo convertê-lo em valor, né? Enquanto que os circulantes são valores que estão permanentemente sendo movimentados. Do mesmo lado, no passivo, que são as minhas obrigações, né? Eu tenho as minhas dívidas, que elas são de curto prazo, e tenho aqueles valores que são dívidas de longo prazo, né? E também tem o capital social, que é o que compõe a balança do equilíbrio patrimonial. Então veja só, nesse mesmo balanço aqui, quanto maior a liquidez, mais para cima vai. Quer dizer, o caixa é o de maior liquidez, imobilizado é baixa liquidez. Já do lado do passivo, da mesma forma. Então quanto mais para cima estiver a minha conta, maior é a exigibilidade, ou seja, essas contas aqui eu tenho que me apressar para pagá-las. E as de baixo aqui de longo prazo tem um prazo um pouco maior, como o próprio nome sugere. Bom, então veja algumas situações do capital circulante líquido, né? Então o capital circulante líquido, ele é também, veja só que nós estamos falando de capital de giro, capital circulante líquido e necessidade de capital de giro. Eles têm muita semelhança, tá? Muitas vezes até confundido se parece com a mesma coisa. Então como é que eu calculo o capital circulante líquido? Ou a parte de cima do meu balanço patrimonial, que é o ativo circulante menos o passivo, ou eu também posso fazer por dedução a parte de baixo, que são aqueles não circulantes, tá? A conta fecha do mesmo jeito, porque lembrando que o balanço patrimonial, tanto as contas do ativo como o passivo, sempre serão iguais. Sempre serão iguais. Aí você diz o seguinte: puxa, mas se a empresa ganha dinheiro, ela não vai aumentar o balanço? Sim, mas ela vai abrir a conta lucro, e a conta lucro vai aumentando o valor que compensa, sempre dando o equilíbrio do balanço patrimonial. Muito bem, então imagine essa situação, tá? Em que o ativo circulante, ele é maior do que o passivo circulante. Então eu tenho um capital circulante líquido, tá? Ele é positivo nesse caso, tá? Capital circulante líquido positivo. Se o meu ativo circulante for menor do que o meu passivo circulante, eu tenho um capital circulante negativo.
E se ele for igual, então a gente chama que ele é nulo. Muito bem. Nessa figura aqui dos balanços patrimoniais, veja que eu tenho aqui alguns grupos. Aqui é importante a gente classificar em grupos. Por exemplo, eu tenho o grupo do circulante financeiro, né? O circulante financeiro, como o nome diz, são aqueles que não é que não estão envolvidos na atividade operacional. Eles dão suporte, mas a atividade operacional mesmo, ele é duplicados a receber, estoque, né? Então, adiantamentos e despesas de exercício seguinte. O nome é meio complicado aqui, mas basicamente é duplicados a receber e estoques, tá? Esse aqui são os ativos circulante operacional. Do outro lado, também tem o passivo operacional, ou seja, aqueles valores que dão suporte à atividade do meu negócio, ó, fornecedores, salários e encargos, né? E aí tem outros que também são contas auxiliares, contas de apoio, que é empréstimo bancário. Por que está como financeiro e não operacional? Porque o meu negócio não é ficar pegando dinheiro em banco, não é captar empréstimo bancário. Então eu pego para financiar o meu negócio, eventualmente quando a minha empresa está com problema de fluxo de caixa, isso é ruim, ou às vezes quando ela pega um empréstimo para alavancar os seus negócios, né? E isso é bom, quando é bem planejado, digamos assim, eu quero fazer uma expansão, eu quero ampliar o meu parque industrial, eu vou lá e faço financiamento bancário, dentro de um cálculo de fluxo de caixa, então nesse caso funciona bem, né? A duplicata descontada, que é a antecipação de títulos, né? A gente sempre diz o seguinte, né? Duplicata descontada, à medida que o empresário possa, ele vai eliminando essa conta. É melhor ele ficar com essa duplicata em carteira até o recebimento dela, né, do que antecipar ela, porque toda vez que você antecipa ela no banco, né, obviamente que o banco vai te cobrar juro, né, e isso está tirando margem, tirando lucratividade do seu negócio. E aí tem os grupos do permanente, como a gente já falou, né, mas que veja que nós fizemos um corte aqui e isso fica fora. Então, só para entender um pouquinho mais esse conceito do que é necessidade de capital de giro, o que eu preciso, imagine só. Você tem lá teu caixa, né? Você tem as gôndolas lá do teu caixa, os teus caixas, no supermercado, por exemplo, tá? E eu tenho lá 20 caixas no meu supermercado. Será que todos eles podem ficar sem nada de dinheiro ali no caixa? A luta do supermercado é exatamente isso, é deixar o mínimo possível nesses caixas, né? Mas ela precisa manter o dinheiro para troco dos clientes, ela precisa de dinheiro sempre para poder fazer pequenos pagamentos, ou seja, ela precisa então abastecer isso, tá? Então, ela abastecendo isso, ela gera uma necessidade de capital de giro. Vamos pegar um caso hipotético aqui. Digamos que a empresa precisa deixar sempre 10 mil reais em caixa para poder fazer frente a isso, troco para cliente, pagamento de alguns fornecedores pequenos, né? Pagamento de algumas despesas que sempre surge rápido, que muitas vezes não é que não são planejadas, né? Uma entrega, alguma coisa assim que alguém veio lá, então eu sempre preciso manter em caixa 10 mil reais. Os meus estoques, obviamente que alguns negócios até permitem trabalhar com estoque muito baixo, mas a grande maioria deles eu preciso fazer o que? Abastecer as minhas prateleiras. E digamos que eu preciso mais 40 mil reais para manter permanentemente as minhas prateleiras abastecidas. Quando eu falo prateleira, tem que lembrar, né, o background também, aquele estoque lá do fundo lá também, né, ou estoque lá no meu centro de distribuição, né, e são valores grandes. Mas aqui a título de exemplo, então veja só, eu tenho 10 mil mais 40 mil reais, então eu tenho uma necessidade de capital de giro para manter o meu negócio de 50 mil reais, ou seja, eu não consigo me livrar disso, tá? Então aí a pergunta é a seguinte: como é que eu mantenho então esses 50 mil reais aí? Aí eu preciso então ter capacidade financeira na minha empresa para poder fazer fluxo. As empresas que são capitalizadas, elas têm uma vantagem competitiva. As que não são capitalizadas, elas têm que captar esse dinheiro no mercado, né? Através de financiamento, antecipação de título e tudo mais. Muito bem. Então veja só, a necessidade de capital de giro, então, quando que ela aumenta? Ela aumenta quando eu tenho um acréscimo no volume de vendas. Então veja só, sempre a gente aprendeu que vender mais, quanto mais você vende, melhor para sua empresa. Sim, no geral mas veja que toda vez que eu tenho um aumento de vendas, eu preciso de mais fluxo financeiro para poder abastecer esse novo volume. Porque em geral, você tem nós vamos ver uma timeline, né? uma linha de tempo em que normalmente se eu compro, eu demoro, digamos, 30 dias para poder receber, ou 20 dias, ou 10 dias para poder receber a mercadoria. Até colocar ele na prateleira, colocar na minha estante e vender, eu tenho um tempo para isso, tá? E esse tempo eu preciso financiar. Então, quando eu estou vendendo bastante, significa que eu tenho que ter uma capacidade de financiamento desse aumento de vendas.
Outra coisa é a ampliação dos prazos de recebimento de estoques, tá? Então digamos o seguinte, eu estou comprando agora, eu estou importando, né? Antes eu comprava aqui no mercado nacional, pagava um pouco mais caro, e aí eu resolvo importar para ficar mais barato, só que antes o cara me entregava com 10 dias, agora estão me entregando com 60 dias, e eu tenho que pagar antecipado. Então veja que isso também demanda um capital de giro, eu tenho uma necessidade de capital de giro, tá? Quando eu tenho uma política de vender à vista, e eu digo assim, puxa, se eu fizesse um prazo de 30 e 60 dias, eu tenho certeza que eu conseguiria alavancar minhas vendas, aumentar as minhas vendas. Só que para isso eu preciso ter capital de giro, gera uma necessidade de capital de giro. Redução de prazo de pagamento também, digamos que meus fornecedores antes vendiam com 30 e 60 dias, agora estão vendendo ou à vista, né, ou um prazo menor, também demanda uma necessidade de capital de giro. E aumento do volume de vendas a prazo, né? Então veja só, antes eu dizia o seguinte, qual é o percentual que eu tenho de vendas na minha empresa? 50% é à vista e 50% a prazo. Agora nós mudamos essa política, agora nós estamos com 70% a prazo e 30% à vista. Então isso também demanda uma necessidade de capital de giro. E quando que ela diminui? Quando eu tenho queda nas vendas, né? O que é péssimo, né? Mas acontece. Quando eu tenho uma redução dos prazos de recebimento e de estoque, então digamos assim, eu estou vendendo a um prazo mais curto, que isso pode afetar as vendas, né? E os estoques, eu estou reduzindo os estoques. Um aumento de prazo dos pagamentos, quando eu estou conseguindo negociar prazo mais longo com o meu fornecedor, né, isso diminui a necessidade de capital de giro. E quando eu tenho uma redução do volume de vendas a prazo, eu estou vendendo mais à vista, né? Então veja só que alguns casos de redução aqui, ele está impactando aqui numa situação de economia, uma redução da economia, tá? E não necessariamente assim uma política, né, que eu consigo fazer, né? Isso em geral. Alguns casos até eu posso fazer, consigo mudar minha política, mas nem sempre isso é fácil. Muito bem. E a pergunta é o seguinte, aonde estão aplicados os recursos da empresa então? Os recursos da empresa então estão aplicados então no caixas e bancos, como eu falei, nós falamos agora há pouco. Ah, mas eu preciso ter esses 3 mil aqui em caixa e bancos? Depende, aquilo que nós conversamos agora há pouco. Eu tenho contas a receber permanente aí e mais estoques aí de 10 mil, por exemplo, e o imobilizado de 13 mil que eu não consigo me livrar nele porque eu preciso de uma estrutura, preciso de prateleira, preciso de computadores, máquinas, enfim. Então nesse caso aqui, a empresa aqui está com um valor de aplicação de recurso aqui de 26 mil reais. Mas da onde que veio esse recurso aqui? Normalmente as origens dos recursos, tá? Ele vem aqui de empréstimos bancários, pode ser das atividades operacionais, como nós vimos aqui também, né, que fornecedores, salários, impostos a pagar, e do próprio capital, né, que é o aporte inicial do capital e os incrementos de capital. A gente sabe que quando a pessoa abre uma empresa, muitos empresários fazem um aporte de capital, ou seja, colocam o dinheiro, né? Mas ficar fazendo isso permanentemente, alguma coisa está errada na empresa, ela tem que ter vida própria, né? Então, eventualmente, o empresário pode até fazer mais um aporte de capital, vender um bem particular dele lá e fazer um aporte, né? Mas isso não pode ser um fluxo, não pode ser uma coisa contínua, tá? Então, essas origens que nós estamos falando aqui, de onde veio o recurso, é eles que vão abastecer então para onde está indo o recurso, né? Então eles que são os abastecedores iniciais. Muito bem, então aí o seguinte, nós temos, para entender um pouco mais sobre isso, em próximos vídeos, então, a gente vai falar um pouco mais sobre PME, que é o prazo médio de estocagem. O que é o prazo médio de estocagem? É o período que ocorre entre a compra e o momento da venda, né? Aí o empresário diz assim, puxa, mas essa compra é quando eu recebo lá na minha empresa ou é quando eu compro realmente e está lá no meu fornecedor ainda, tá? O prazo médio de estocagem, o estoque, não precisa necessariamente estar só na sua empresa. Se você já comprou e pagou, tá? Já está entrando no prazo médio de estocagem. Se demora 15 dias para chegar a mercadoria até a sua empresa, é um estoque que está em cima do caminhão, o estoque que está lá no teu fornecedor ainda, tá? E é teu aquele estoque já. Você pagou, é teu. Então, não importa se está no teu estabelecimento ou ainda está a caminho para vir. Então, ele considera sim no momento da compra, tá? Até a venda, né? Da venda até o recebimento, quando eu vendo para o meu cliente, eu tenho prazo médio de recebimento das vendas, PMRV, né? Que é do momento da venda até o recebimento. Esse prazo é um prazo médio, veja que tem um M de médio aqui. Por que isso? Porque imagina o seguinte, eu vendo 5 mil à vista e vendo 5 mil com prazo de 30 dias, tá? 30 dias. Então, o meu prazo médio vai dar 15, né? Na média, vendas à vista, venda a prazo, é tudo junto, né? Eu junto isso tudo e faço uma média. Por isso que
tem CM de média aqui. Bom, isso aqui eu tenho na parte de baixo, então o PMP, que é o prazo médio de pagamento. Então, entre a compra e entre o vencimento dessa fatura que eu comprei é o pagamento do fornecedor. Por que isso é importante? Porque imagine o seguinte, eu comprei e a mercadoria demorou 20 dias para chegar na minha empresa e demorou mais 5 dias para ser vendida. Então, na verdade, com 25 dias a partir da compra, eu já consegui colocar na mão do meu cliente. E o meu fornecedor me deu 30 dias, né? Então, quer dizer, eu tenho um ganhozinho ali de 5 dias nesse período aí, tá? Só que tem que lembrar que quando eu vendo a prazo para o meu cliente, né, eu vou receber lá na frente. Então, imagine a seguinte situação. Eu compro com um prazo de 30 dias. Então, para pagar com 30 dias. E eu vendo com prazo de 20 dias. Aí o empresário diz o seguinte, puxa, estou ganhando 10 dias, né? Mas tem que lembrar o período que fica parado no estoque e o período que demora até receber da minha empresa, tá? Então, o prazo médio de recebimento de vendas menos o prazo médio de pagamento vai dar o ciclo financeiro. Esses cálculos todos de prazo médio e ciclo, a gente vai estar abordando então em nossos próximos vídeos. Ah, sim, importante que vocês dêem um like também. Eu esqueci de falar isso para vocês. Dá um like embaixo aí, desce aí, já dá um like aí, tá? Então, o que nós vamos estar vendo nos próximos vídeos então? Nós vamos ver sobre ciclo operacional e financeiro, nós vamos ver sobre os prazos médios, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, da parte introdutória, dá um like aí, importante para nós aí. Se inscreva também no canal, importante para poder ganhar relevância. Compartilhe aí com seus amigos aí e por favor deixe seus comentários também. Se vocês querem comentar sobre novos assuntos, algum outro tipo de assunto, nós vamos colocando aqui no canal, tá? Se vocês acharem que precisa de algum material de apoio também, podem mandar aqui nos comentários aqui que a gente vai respondendo cada um deles, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.